quais são os 5 pontos principais, os detalhes, para você se observar antes de investir o seu dinheiro em ações. Talvez você esteja se perguntando, o que eu devo ver, em qual site eu acesso, que tipo de informação são as mais importantes, eu não tenho tanto tempo assim para conseguir encontrar os melhores investimentos. E aqui eu vou mostrar para você esses 5 pontos. Então vamos direto ao ponto, que eu não quero ocupar muito do seu tempo. Então, a primeira coisa, o foco principal são os aspectos. Então, a gente vai ver alguns detalhes de parâmetros das ações que você consegue encontrar por sites gratuitos. Então, você não vai precisar pagar nada aqui. Simplesmente na sua internet, no seu celular, no seu computador, você já vai conseguir encontrar todos os números que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bem? Inclusive realizar seus investimentos, porque as corretoras são gratuitas no Brasil e a gente consegue acessar todos esses investimentos que eu vou citar aqui, tá? Eu até vou dar vários exemplos para vocês, para ficar o mais didático possível. Então, o primeiro ponto é fugir de problema. É o primeiro aspecto que você deve observar, porque muita gente acaba indo para investimentos que estão mais baratos, que o povo está falando, não, aquela empresa está em recuperação judicial, então ela pode retornar e se multiplicar por 5, 10 vezes. Às vezes não. Às vezes ela nunca volta ao mesmo patamar que ela estava antes. Às vezes ela chega a falir e você perde seu dinheiro. Então, simplesmente ficar buscando essas empresas que podem se multiplicar por 20, 30 vezes porque passaram por dificuldade, ou estão em recuperação judicial, ou estão em algum rolo que seja, sei lá, de parte de golpe, jurídica, corrupção por trás, foge dessas empresas. Eu dou o caso da Oi, que teve um problema muito grande aí, da questão de dívidas, a parte de operação dela também, e todos esses aspectos que a gente viu que a Oi hoje ela está muito barata em questão de valor mesmo, em questão de preço, né? Que se você for comprar ela, mas não compensa, ao meu ver, porque nada aqui vai ser recomendação de investimento, mas ao meu ver, fugir da Oi é o fugir de problema, porque a Oi já pediu recuperação judicial e tem muitas outras empresas aí que a gente consegue dar como exemplo. Então, um exemplo ruim seria o caso da Oi, e eu vou dar exemplos bons também um pouco mais à frente quando a gente vê outros pontos. Mas fuja de problemas, não vá tentando buscar empresas que todo mundo está falando. Alguns sinais de alerta para vocês se atentarem a isso. Por exemplo, empresa nunca deu lucro, empresa sempre está passando por problema, empresa que sai por aí e o pessoal comentando que comentando que ela é muito boa, que tem que investir, tal, mas ela não tem fundamento nenhum. Então tome muito cuidado com essa galera aí que às vezes está comentando e não viu o por trás da empresa, porque você está colocando o seu dinheiro tão suado para multiplicar para algum negócio. Aquele negócio tem que ter uma operação lucrativa. Você não quer simplesmente colocar o dinheiro e não voltar nada para você. Você quer que volte mais do que aquilo que você colocou, entendeu? E esses são alguns sinais de alerta para você se atentar. E indo direto ao outro ponto, que é o segundo, seria dar lucro por mais de 10 anos ou mais. O que quer dizer com isso? Então, em empresas que já dão lucro e consistentemente, pelo histórico dela, ela já está dando lucro há muito tempo, é um baita benefício. E isso, na Bolsa Brasileira, a gente tem vários casos, como o caso do Itaú, como o caso da Engie. São alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia que, sim, é totalmente possível você encontrar empresas desse estilo, entendeu? Tem muitas outras, tá? Vocês conseguem encontrar em outros sites, mas lembre que não basta dar lucro uma única vez. Precisa ser consistente na sua operação. E exemplos de sites que talvez vocês estejam se perguntando que vocês conseguem encontrar essas informações, no próprio Investidor 10 você consegue encontrar também no Status Invest, tudo é o histórico do lucro, né? Você clica no gráficozinho, nesses sites você vai conseguir encontrar de forma gratuita ou precisar cadastrar seu e-mail, coisa assim. Mas não precisa pagar nada e você já verifica empresas que dão lucro por mais de 10 anos, entendeu? É um exemplo de tipo de investimentos que você pode acessar que são interessantes, ao meu ver, tá? E aqui eu até mostro estatísticas para vocês verem que eu não estou tirando do nada isso que eu estou dizendo. Porque basicamente, se a gente olha por estatística, 0,89, ou seja, 89% de chance de que uma empresa que está já dando lucro por 10 anos, ela permanecer dando lucro, entendeu? Então, a gente vê uma grande chance de empresas que já são lucrativas continuarem dando lucro. Então, você não vai querer empresas que não são lucrativas, correto? Porque o que a gente quer aqui é algo que retorne para a gente mais dinheiro do que aquilo que a gente colocou.
beleza? Então, em seguida, vamos lá para outra estatística interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é essa daqui. Essa estatística, o que ela mostra para nós? Basicamente, ela está mostrando o quanto de empresas, né, que continuaram dando lucro, mesmo depois de elas já estarem dando lucro por mais de 10 anos. Então, vou interpretar com vocês aqui essa estatística. Basicamente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, porque não dá para aproximar aqui, mas 98% das empresas que na ponta aí já estavam dando lucro por 10 ou mais anos, elas continuaram dando lucro, ou seja, no ano seguinte ela deu lucro também. Isso é bem interessante porque é isso que queremos, não concorda? A gente quer pegar o histórico passado e quer utilizar ao nosso favor, beleza? O próximo ponto, já indo direto a ele aqui, que seria o terceiro ponto, são ações que pagam mais do que IPCA. Como que a gente consegue descobrir isso? Basicamente, se a gente pega os dividendos das empresas, que aí a gente consegue encontrar pelo Status Invest também, pelo Fundamentos, pelo Investidor 10, todos os sites gratuitos, e você consegue ver o Dividend Yield, que é o quanto ela está pagando de dividendo nos últimos 12 meses. E analisando ele, comparando com o IPCA, o ideal é que seja acima do IPCA. Por quê? Porque se está pagando dividendos, quer dizer que está tendo lucro, certo? E por norma, ela tem que distribuir ao menos 25% do lucro dela, entendeu? Para os seus acionistas. Portanto, a gente já começa a ver empresas que têm bons fundamentos e que são sustentáveis, porque as suas operações estão sendo lucrativas, entendeu? E ainda mais acima do IPCA. E esse acima do IPCA, como que a gente descobre? Basicamente, se você entra no site do Tesouro Direto, você vai conseguir verificar títulos de 2035, 2045, médio e longo prazo, com IPCA mais alguma coisa. Atualmente, a gente está vendo IPCA mais 7%. Ou seja, a gente buscaria empresas, no momento atual, que estão pagando dividendos acima de 7%. Ah, Guilherme, mas tem empresas que não pagam dividendos, que acabam investindo no próprio crescimento. Ok, mas no caso do Brasil, que a gente está vendo empresas brasileiras, tá? Porque foram tópicos de outras lives, se você quiser, consulta aqui no perfil, de empresas de fora, como Rates, estoques, e eu vou fazer outras lives também seguintes, inclusive eu recomendo que você siga o perfil para não perder, falando de outros tipos de investimento, tá bem? Mas, primeiramente, falando das empresas brasileiras, o que eu quero analisar? No quesito de IPCA, quando você entra no site do Tesouro Direto, você vai ver IPCA mais 7%. Esse valor 7% você toma como referência e busca empresas que tenham dividend yield acima de 7%. Empresas que eu dou exemplo atual é a CEMIG, a Unipar, são empresas todas de setores distintos, tá? Porque eu estou mostrando todos os setores distintos para com que aos pouquinhos você vá conseguindo montar sua carteira ou mesmo pesquisar sobre elas, porque o intuito não é recomendar investimentos aqui, mas sim você ter um norte e um filtro do que você pode utilizar para encontrar as melhores ações a fim de melhorar a sua carteira ou mesmo começar a investir e já ganhar dinheiro nesse ano de 2025. Porque muitas delas pagam mensalmente dividendos. Então, no mês seguinte, daqui 30 dias, você já vai estar recebendo um dinheiro na sua conta, percentualmente referente ao quanto ela paga. Tem umas pagando acima de 1%, que eu já vou mostrar aqui para vocês. E outro benefício que temos no Brasil é a questão de ser isento de imposto de renda os dividendos. Então, imagina você estar recebendo um dinheirinho na sua conta, isento de imposto de renda. Excelente, excelente. Por isso mesmo que é o que a gente quer, correto? E em seguida, eu até mostro alguns exemplos de empresas que estão pagando acima de 7%. E essas empresas aí são a CEMIG, a Petrobras, a Unipar, o BBSE, que daí seria o Banco do Brasil para o lado da Seguridade, né, que é o lado de seguros. Aí temos também o caso de SMS. Tem vários tipos de empresa que a gente consegue observar, eu coloquei aqui. Na verdade, essas 4 letras e o número, SMIN3 ou PTR4, é o ticker, que é o código que você precisa para você encontrar a ação na sua corretora brasileira, tá? Então daí você pega essas 4 letras e pode pesquisar se você quiser investir, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre ela, se aprofundar no assunto, tá ok? Eu não vou ficar me adentrando muito nos detalhes aqui, porque a ideia é realmente passar um resumão para vocês e não tomar muito do seu tempo. E outro assunto, outro dado que você deve se atentar não é apenas ao que ela está pagando de dividendo agora, porque às vezes a empresa paga um dividendo muito alto naqueles últimos 12 meses, por conta de algo atípico, por exemplo, uma venda de algum tipo de operação, por exemplo, algum dinheiro que veio de algo extraordinário, igual o caso da Petrobras, teve uns meses, uns anos atrás, que ela pagou muito dividendo, mas é porque ela mesmo sempre paga essa quantidade de dividendos? Às vezes não, às vezes é simplesmente algo mais esporádico, então tome bastante cuidado com isso. Por isso mesmo que
olhar todo o histórico de dividendos, olhar o que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, e continua pagando dividendos assim, e pelo Investidor 10, pelo Status Invest, todos eles têm como você clicar no gráficozinho do lado do Dividend Yield e observar. Se você tem essas dúvidas de acessar os sites, de fazer o passo a passo, e não consegue acessar sozinho, ou mesmo realizar seus investimentos sozinho, tem um link na minha bio, plataforma 7APCV, que lá eu consigo te auxiliar com o passo a passo, compartilhando tela e fazendo contigo. Mas, se você já é um pouquinho mais avançado, e não precisa desse acompanhamento, tá tudo bem, acessa os sites que eu estou passando aqui e consegue descobrir todas essas informações. Não olha apenas os dividendos dos 12 meses, tá? Olha os dividendos médios. Tenta pegar a média de dividend yield e tentar ser acima do valor que está hoje no Tesouro Direto de IPCA mais alguma coisa. Hoje está em IPCA mais 7%, então a gente tentaria pegar aquelas empresas que têm uma média acima de 7%, tá bom? Uma média anual, porque o dividend yield é o quanto paga por ano por você. Se você não sabe esse conceito, por exemplo, 100 mil reais que você investiu, 10 mil reais que você investiu, 10 mil, para facilitar. O 10 mil reais, se você tem um dividend yield de 10%, você recebeu R$1.000 nos últimos 12 meses. É isso que eu estou querendo dizer, tá? O quarto ponto, já para finalizar, porque são 5 apenas aqui, então esse é o penúltimo, é o ROI mais de 10%. O que significa isso? Que é o retorno sobre o equity, retorno sobre a operação, o quanto a empresa tem de valor, sabe? O quanto que ela está conseguindo retornar para você ser eficiente, vamos dizer assim. Então, acima de 10% é muito bom. E isso você também consegue encontrar por sites como Status Invest, Investidor 10, Fundamentos e muitos aí, Yahoo Finance. Enquanto que o PL abaixo de 10, o que é o PL? Preço sobre lucro. PL abaixo de 10 está mostrando que ela está barata em relação ao seu lucro. Isso é ótimo para nós, porque o preço dela comparado ao lucro. De nada adianta uma empresa ter um preço muito baixo, ter preço de R$10, R$9 e às vezes não ter lucro, entendeu? A gente tem que analisar o preço dela em relação ao lucro, porque o que adianta comprar uma empresa de R$10 que não dá lucro? Basicamente você está jogando seu dinheiro fora. Por isso mesmo que tanto o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, quanto esse quarto ponto que estamos falando, são muito importantes. E PL acima de 10, no Brasil, pelo menos, é um pouco preocupante e a gente começa a entrar num risco maior porque está caro aquele ativo. Enquanto que PL abaixo de 10 seria o ideal para nós, principalmente abaixo de 1. Mas dificilmente você vai conseguir encontrar abaixo de 1 só quando a empresa está mesmo com dificuldade, que aí entra no filtro nosso do ponto 1. Então não vão pegar empresas com muita dificuldade, com muitos problemas, tá? Inclusive, esses filtros são muito bons para quem está começando a investir, porque daí você já consegue encontrar as melhores empresas e colocar na sua carteira logo de início, tá? Alguns exemplos de empresas que eu coloco aqui, ó, PetroRio, BTG, são empresas que têm ROI muito elevados. Os ROIs deles, inclusive, eu vou até mostrar algumas outras empresas que também têm ROI elevados, assim como eles. Vou pegar aqui, tem empresas como, por exemplo, a própria Petrobras, a Petrobras caiu bastante o ROI, né? Nessa última vez, Banco do Brasil também caiu bastante. Mas se a gente pega Itaú, se a gente pega principalmente setores de energia e de bancos, são bons para a gente começar. Então, priorizar setores como energia elétrica e bancos, principalmente no Brasil, é muito bom, sem dizer a questão de ser perene, né? Banco, por exemplo, em crises, sempre vai ganhar dinheiro, enquanto que energia elétrica, você sempre vai ficar pagando sua energia, independente se ela aumenta ou abaixa, porque você vai precisar utilizar dos seus eletrodomésticos, do seu celular, de todas as coisas da sua casa. Então, você vai mudar de companhia, é muito mais difícil, entendeu? Só toma cuidado realmente, e deixo mais um ponto aqui, saliento mais uma vez, ressalto para vocês, toma cuidado com empresas que estão com PL muito acima de 10. Toma muito cuidado, porque no Brasil é preocupante. Lá no exterior, a gente pode pegar PLs mais elevados, por exemplo, acima de 20, 30. Por quê? Porque lá as empresas têm uma escala muito maior, né? O lucro delas pode crescer absurdamente. Aqui no Brasil é bem difícil crescer absurdamente, tá bem? Então, deixando os sites aqui, caso vocês queiram, o nome dos sites eu falei várias vezes aqui durante a live, mas vocês podem pegar aí, tirar print e já pesquisar na internet para conseguir encontrar esses parâmetros e realizar suas análises, tá bom? E é simples, como eu falei, não precisa ver muito gráfico, não precisa entender muito de matemática, é só ver se está acima de 10%, vai estar escrito lá, você não precisa fazer cálculo nenhum, ou se vai estar abaixo do PL de 10, que lá vai estar escrito também, então você não precisa saber nada de matemática. E o quinto ponto e último seria a diversificação, que é o mais importante de todos, porque de nada adianta você ter, por exemplo, todos os seus ovos em uma cesta só. Você tem que diversificar os ovos da sua cesta, que daí no caso da cesta eu estou falando da sua carteira de investimentos. Então de nada adianta você ter só ações, de nada adianta você ter só fundos imobiliários, de nada adianta você ter só REITs.
Você tem que ter um pouquinho de cada coisa. Ah, Guilherme, quantos ativos eu devo ter? Quantos investimentos eu devo ter para cada classe? A gente pode pegar a teoria de um próprio economista muito renomado, que é o Markowitz, e ele recomenda de 15 a 20 ativos por cada classe que você vai ter na sua carteira. Portanto, se você pega aí de 15 a 20 ativos, já está ótimo. Eu vou até passar alguns ativos para vocês se aprofundarem aqui, no caso de ações, já passei vários, né, desde o PTG, desde o PetroRio, desde muitos, mas eu vou passar mais alguns, principalmente de commodities, que no Brasil são empresas muito sólidas, porque o Brasil é muito bom em commodity, ele acaba exportando muita commodity para o mundo todo, a gente alimenta o mundo com isso. Então, por que não se beneficiar do que a gente é bom, certo? E alguns tipos de empresa, por exemplo, no ramo de papel, Klabin é muito boa, celulose, Suzano é muito boa, mineração, Vale é muito boa, e percebe que a gente está conseguindo diversificar em um micro setor, que são commodities, em um nicho específico, né, de ações. Então a gente está pegando ações, pegando commodities e diversificando nas commodities. Olha que legal, isso já é uma diversificação. Agora a gente poderia diversificar mais ainda, por exemplo, colocar um setor de bancos, não só de commodities. Bancos, temos Itaú, temos Santander. Eu prefiro particularmente bancos privados, não gosto muito do Banco do Brasil, por ser público, com uma canetada pode mudar muita coisa, gerência, lucro, receita, governança, e eu não gosto desse tipo de empresa. Mas eu evito muito empresas que tem o lado político, parte pública, também evito empresas de varejo, evito empresas aéreas, mas é uma particularidade minha, aí vai da sua estratégia, tá bem? Mas, enfim, todas essas empresas de commodities, a gente pode ver que no caso de papel é Klabin, no caso de celulose Suzano, mineração Vale, siderurgia Gerdau, tem a parte de proteína que tem JBS, Marfrig, e petróleo, PetroRio, eu gosto bastante, embora tenha Petrobras, e a gente pode escolher aí, né, caso você tenha preferência de uma outra. Mas o meu foco principal foi aqui, passar os 5 pontos que, primeiro, voltando lá para nós, o primeiro ponto, fugir de problema, tá? Fugir dos BOs que tem por aí das empresas, principalmente aquelas que estão em recuperação judicial. Segundo ponto, dar lucro por mais de 10 anos, pelo menos 10 anos ou mais. No Investidor 10 você consegue encontrar esse tipo de filtro. E nos Status Invest também, se você quiser ver o gráficozinho de lucro lá, tem lá, simples, gratuito. Terceiro ponto é a parte de empresas que pagam acima do IPCA, ou seja, tem um dividend yield acima de IPCA+, e você vê no Tesouro Direto quanto que está o IPCA+. Porque normalmente quando o IPCA+, está, por exemplo, 5%, IPCA mais 5%, o dividend yield também vai ser diminuído das empresas, porque as empresas não têm tanto dinheiro para se alavancar, às vezes, na sua operação, ou o mercado está menos fomentado, né? Tem menos dinheiro no mercado porque mais gente está investindo em renda fixa, entendeu? Por causa do IPCA+, está mais elevado. Por isso mesmo que quando diminui, normalmente a gente vê o dividend yield um pouquinho menor e as empresas elas acabam não distribuindo tanto assim por conta de elas quererem investir no próprio crescimento, beleza? Esse é um tipo de aspecto. E o quarto ponto, repetindo, seria aquele aspecto do ROI mais de 10% e o PL abaixo de 10%. E o último, e não menos importante, é a diversificação. Portanto, esses 5 pontos, anota, coloca como regra de bolso para você realizar seus investimentos, tá? Espero ter ajudado você. Eu tentei passar da forma mais resumida possível. Se você ficou com mais alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Ou mesmo se quiser um acompanhamento mais personalizado, inclusive com muita mais qualidade, né? Como todos os meus clientes aí, são mais de 400 pessoas que a gente já atende com muita honra. Eu também e minha equipe daremos total atenção para o seu problema financeiro ou mesmo para te acompanhar durante sua jornada como investidor ou investidora, tá bem? Porque aqui a gente ajuda tanto a partir de investimentos globais, investimentos no Brasil, investimentos no exterior, investimento em cripto, rates, imóveis, todos esses aí a gente consegue te auxiliar, beleza? Guarde esses 5 pontos aí, não esquece e até mais. Muito obrigado pela atenção.